Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Passando hoje aqui para mais uma mensagem aqui no canal, quero agradecer a presença de todos inscritos no meu canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, o título da mensagem de hoje é Santa Ceia ou Páscoa Judaica? Porque a religião traz uma Santa Ceia, né? E a Bíblia traz a Páscoa Judaica. Toda vez que fala em ceia na Bíblia, está falando num jantar, né? Está falando num jantar. A gente vamos tratar desse assunto aqui no canal e vai ficar bem claro no final do nosso estudo. Então, peço que assista os vídeos aí do início ao final para você entender a mensagem. Se você entender e gostar, deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho na posição todas, vai ajudar muito o nosso trabalho. Quero deixar também um comentário aqui no canal, porque ao assistir os vídeos você vai ouvir som de maquita, alguns bates, alguns ruídos. Vou explicar, meus queridos, é porque o bairro aqui é um bairro novo, né? Final de semana é muito movimentado, o pessoal construindo, né? E os vizinhos aí construindo. E eu não tenho aqui um estúdio e por isso que fica esses ruídos diferentes aí da nossa gravação. Mas peço a você que não leve em consideração isso, nem minhas falhas, né? O meu jeito de expressar. Mas eu peço a você que presta atenção no estudo, porque a única coisa que vai te libertar, que vai te livrar, né, desse sistema religioso que tem no nosso país. Então, com relação à ceia, existe ceia na Bíblia com um pedacinho de pão fermentado, um copinho de suco? Vamos tratar desse assunto. Convido você para assistir os vídeos, para você poder entender. Se você entender e gostar, não esqueça de nos ajudar, meus queridos. Precisamos, é muito importante para o nosso trabalho. Vamos ver aqui em Êxodo 12, capítulo 12. Vamos pegar do versículo de número 1 para nós não tirar texto de contexto. Porque aqui é o início da Páscoa. É o início da Páscoa que eles falam que é ceia. Vamos ver, tinha um propósito essa Páscoa. No versículo de número 1, está escrito: Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, no versículo 2, Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Versículo 3, Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Veja que Deus fala com Moisés e Arão para passar, transmitir a mensagem para os hebreus. E tem uma palavra que fala todas a congregação de Israel. Então, toda a congregação, para não ficar nenhum fora. Porque eles eram o povo escolhido por Deus e estava sendo escravizados no Egito. Então Deus manda Moisés passar, transmitir o recado a eles. No versículo 4, Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então, eles tinham que pegar o cordeiro, se a família fosse pequena demais, né? Chamar o vizinho, ver que tanto cada um deles comiam, e aí dividia esse cordeiro ou esse cabrito entre eles. Versículo de número 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então podia ser um cabrito ou um cordeiro.
Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Versículo 7. Tomarão do sangue e pô-lo-á em ambos os umbrais e nas veigas das portas, nas casas em que comer. Então, era toda a congregação, eles tinham que pegar esse sangue desse cordeiro ou desse cabrito, passar nos umbrais das portas, nas veigas das portas. Por quê? Porque nessa noite ia passar um anjo para matar os primogênitos dos egípcios. E toda a congregação dos hebreus ia estar esse sangue. Identificava que ali era hebreu, era judeu, fazia parte da congregação de Israel. Então esse anjo não entrava ali, que era uma maneira, que era uma maneira de Deus punir os egípcios, né? Mas também Deus deu uma sentença aos hebreus. Vejamos, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, ou seja, ervas amargosas, a comerão. Versículo 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assada ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fuçura. Versículo 10. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Versículo 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos pés, sapato nos vossos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Agora ele diz, esta é a Páscoa do Senhor. Então, veja que Deus deixou eles numa situação de partida ao comer a Páscoa, vestidos suas vestes, sapatos nos pés e cajados nas mãos. Entende que quando Deus manda o anjo no Egito, que mata os primogênitos dos egípcios, os judeus também precisavam fazer a parte deles, comer essa Páscoa. E essa Páscoa ficou sendo uma lei para toda vez que completasse um ano, os judeus, hebreus, tinham que fazer. Então, aqui a gente entendeu que não é Santa Ceia, que é uma Páscoa, e que Deus deu somente para a congregação de Israel, e não para as outras nações. Porque essa Páscoa tinha um propósito, a saída dos hebreus escravos do Egito. Então nós vamos dar continuidade aqui em Mateus 26, que eles falam aí na religião que é a Santa Ceia do Senhor, né? Mas será que lá em Mateus está falando que é a Santa Ceia? A última Páscoa de Jesus com os discípulos? Vamos começar aqui em Mateus 26, no versículo 17, está escrito, ora, no primeiro dia dos pães ázimos, veja, dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então, eles perguntam para Jesus, estava chegando o dia, os hebreus e os judeus tinham que saber onde que iam comer a Páscoa. Então, no caso dos moradores, dos habitantes de Jerusalém, eles já sabiam, no caso de Jesus, mas os discípulos que andavam fazendo a obra, no trabalho da obra, então eles não tinham um lugar certo para comer a Páscoa. Então eles perguntaram a Jesus, onde queremos que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Versículo 18, respondeu ele, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então,
Jesus deu a ordem de dizer a cidade contra esse homem e dizer que meu tempo está próximo. Porque lá no Egito o templo dos hebreus partirem estava próximo, e aqui também o templo de Jesus partir também estava próximo. Então o propósito aqui também. 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. Versículo 20. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. Vejam, ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. Jesus não chamou, não convidou o povo para comer a Páscoa. Jesus ali juntou com seus 12 discípulos. Jesus não mandou que ninguém faça a Páscoa. As outras nações. Ali, ele reuniu com os 12 discípulos. Versículo 21. Enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Veja que ficou marcado que um deles ia trair Jesus naquela noite. E aí, se você continuar o estudo, você vai entender que ali naquela Páscoa tinha um propósito também. Mas Jesus não mandou que ninguém comesse essa Páscoa. Mandou os discípulos e junto com os 12. Não tinha mais ninguém na casa. Não há relato bíblico para isso. Se você for ver lá em Lucas, capítulo 22, do versículo 7 em diante, também está falando o mesmo assunto dessa Páscoa. Mas todos falam Páscoa e não fala Santa Ceia. Evoluiu os gentios, o povo que não tinha essas ordenanças de fazer a Santa Ceia, a religião, evoluiu muito rápido. Pegou um cabrito, um pão fermentado, uma erva amargosas, né? E transformou num pãozinho, num pedacinho de pão ou seja, fermentado, né? O pão sem fermento, num pedacinho de pão fermentado, eliminou o cabrito, que era assado, e eliminou as ervas amargosas. Veja como evoluiu. De lá para cá evoluiu bastante, né? Mas isso aí é por conta e risco da religião, não que está na Bíblia. Que quando fala num jantar, numa Santa Ceia na Bíblia, ou seja, numa ceia na Bíblia, não fala que é para você pegar esse pedacinho de pão, que é para você pegar esse copinho de suco. Fala que é um jantar. A gente vai entender isso no final do estudo. Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 11. A gente vai começar a estudar do início do texto, né? Porque eles tiram os versículos 23, 24 e 25, 26 e 27 do contexto, até o 28, para dizer que Paulo mandou fazer a Santa Ceia. Mas vamos ver aqui no início do texto, para nós ver o texto e contexto, para nós poder entender se Paulo realmente estava mandando os coríntios ali fazer, né? Fazer a Santa Ceia. No versículo 17 está escrito: nisso, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo. Olha, que já começa chamando a atenção, falando: olha, o que eu vou dizer a vos eu não louvo, porque vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Então aqui Paulo já começa a chamar a atenção dos coríntios. Versículo 18: porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Então as pessoas que não aceitavam essas práticas, né, que eles faziam, as pessoas falavam com Paulo, as pessoas escreviam a Paulo, as pessoas contavam para Paulo que estava acontecendo lá em Coríntios, e Paulo entendia, e Paulo aqui já escreve para eles, chamando a atenção deles, não mandando eles fazer essa Páscoa, essa Santa Ceia. Versículo 19: até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifesto entre vós. Então Paulo falou assim: olha, é bom que aconteçam essas coisas entre vocês,
para que os que é aprovado, os que conhecem a graça, os que entendem a nova aliança, se manifestam. E aqui foi bom que o povo que não aceitava aquelas práticas se manifestou. E Paulo ficou sabendo quem era quem ali no meio deles. Versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque quando comeis, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e assim um fica com fome, e outro se embriagam. Versículo 22. Não tendes, porventura, casa onde come e bebe? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto eu não vos louvo. Então, aqui no contexto, o apóstolo Paulo estava chamando a atenção daquelas pessoas que faziam aquela prática, que praticavam aquela... Porque eles pegavam ali, não era uma santa ceia, como eles pregam por aí. Era um jantar. Reunia todos ali da congregação, faziam um jantar. Aquelas pessoas mais ricas comiam, bebiam, ficavam embriagados e dava vexame ali. E Paulo está chamando a atenção deles. Paulo não está mandando eles fazerem, mas eles faziam. Vejamos no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. 24. E havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, foi Jesus que fez. E aqui Paulo não está mandando isso aí. Paulo falou assim, que ensinou a eles o que aconteceu na noite que Jesus foi traído. Paulo ensinou. Paulo não mandou eles fazer. O que Paulo recebeu, Paulo passou para eles. O que eu disse a vocês, e diz aí, na noite que Jesus foi traído. Mas Paulo não mandou ninguém fazer a mesma coisa de uma pessoa contar uma cena de um crime ali num lugar, e depois que sair as pessoas praticar aquele crime naquele lugar, dizendo que aquela pessoa que esteve ali contando mandou praticar. Assim, Paulo estava falando: olha, eu não mandei vocês fazer isso, nisso eu não vos louvo. O que eu falei com vocês foi o que aconteceu na noite que Jesus foi traído. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então, os dois discípulos tinham que fazer, porque Jesus estava morto. E quando faz uma coisa em memória de pessoas, é porque aquela pessoa está morta. Então você faz em memória. Então os discípulos tinham que ficar ali, os 3 dias que Jesus estava morto, eles tinham que ficar ali fazendo. Versículo 26. Porque todas as vezes que comer deste pão ou beber desse cálice, estáis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então eles tinham que ficar ali comendo, bebendo, fazendo essas práticas, até que Jesus voltasse lá do túmulo, dos 3 dias que Jesus ressuscitou, porque Jesus tinha falado para eles que Ele ia, aos 3 dias ia ressuscitar. Então eles tinham que ficar fazendo na memória de Jesus. A religião pede para fazer essa santa ceia de mês em mês, considerando Jesus que está morto. O texto está dizendo que eles fazem até eu venha, faz memória de mim até que eu venha. Mas não é que ele venha de um outro lugar, é que ele vem lá do túmulo, lá da sepultura, onde que ele estava, porque ele ia ressuscitar. Se continuar fazendo essa ceia que não existe, foi criada e inventado pela religião, está indignamente, está anunciando a morte de Jesus, porque está fazendo na memória. E Jesus está vivo, porque Ele ressuscitou e subiu, está com o Pai. Jesus não está morto, não tem como fazer um evento em memória de uma pessoa que está viva. Então era para os discípulos ali nos 3 dias que Jesus estava no túmulo. Versículo 27. De modo que qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do sangue indignamente será culpado do corpo e do sangue
do Senhor. Então, indignamente, não é porque você é um pecador. Indignamente é porque não há mais necessidade de fazer essas coisas. Não é porque, se for olhar para dentro de nós mesmos, nós não é digno de fazer, entende? Mas indignamente aqui não é nesse sentido. Indignamente aqui é no sentido de que não há mais necessidade de fazer, porque Jesus já ressuscitou e já subiu, entende? Versículo 28. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come do pão e bebe do cálice. 29. Porque quem come e bebe, come para a sua própria condenação, se não discernir o corpo de Cristo. Então, se você não entender que o corpo de Cristo já foi sacrificado, aquele corpo carnal de Cristo já foi transformado, você está comendo e bebendo indignamente. Mas aqui está falando da Páscoa. E aqui eles estavam fazendo uma ceia, um jantar, mas não era nesse sentido que Paulo estava falando. Paulo estava chamando a atenção deles, porque quando eles faziam, eles falavam essas palavras. Mas o apóstolo Paulo, não, eu não mandei vocês fazer. Eu apenas ensinei vocês o que aconteceu com Jesus na noite que ele foi traído. Continuando o mesmo texto de Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo 31. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, muitos que dormem. Versículo 31. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seriam julgados, não precisaria fazer essas coisas. Versículo 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados como o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, aqui Paulo já fala, portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, espere uns pelos outros. Veja o contexto. Ele inicia chamando a atenção dos coríntios. E ele fala, né, ali no meio ali do texto. E aqui ele fala, se tiver fome, 34, coma em casa, a fim de que não vos reúnas para a condenação vossa. As demais coisas eu as ordenarei quando aí for. Então, aqui, o texto e contexto, Paulo está chamando a atenção deles. Eles faziam ali um jantar, reunia a congregação e dava vexame. E não era a Páscoa, não era a ceia, Santa Ceia, era um jantar que eles faziam. Só que a religião interpreta de maneira errônea, dizendo que é uma Santa Ceia. Não é. Porque eles tiram o texto do contexto. Entende? Vamos falar um pouco de... Vamos ver aqui em João 12, capítulo 12, no versículo 1 e 2, a ceia. O que é uma ceia? Veio, pois, Jesus, no versículo 1 de João 12, veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Veja aí, por que está 6 dias antes da Páscoa, vírgula? Para entender que esse jantar não era uma ceia, não era uma Santa Ceia, era um jantar. Em Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitaram dentre os mortos. Versículo 2, deram-lhe ali uma ceia. Veja que uma ceia era um jantar. E aqui Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Lázaro jantou, ceiou com Jesus. Mas aqui, meus queridos, você vê quando fala ceia, não é uma Páscoa judaica. A igreja, ela serve... Desculpa, que eu estou meio com a garganta meio complicada, você me desculpa, porque sempre dessas falhas. Então, aqui era um jantar. No versículo 1 de João 12 está bem claro, veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Porque para que não confunda a Páscoa com a ceia, porque a ceia era um jantar. E a Páscoa, os judeus que viviam nessa época, eles tinham por obrigação, de ano em ano, né, comemorar ou fazer essa Páscoa judaica. Porque se tornou lei, né, se tornou uma lei, que ela foi iniciada lá no Egito, quando Deus estava para libertar eles da escravidão. Então, meus queridos, chegamos ao fim de mais um estudo
peço a você que assiste os vídeos com atenção para você entender, porque é bem claro, né? Às vezes a gente vai conversar com os irmãos da religião, aqueles que não estudam, que escutam os seus líderes falam ali, e eles vêm, começam a questionar, a gente vai para a Bíblia, vai mostrando na Bíblia, aí a gente vai entendendo que realmente eles não conhecem. Eles começam a partir para a agressão, palavra, né, ali que às vezes maltrata, para tirar o foco da Bíblia. Mas a palavra de Deus, ela consiste não no que eu penso, no que eu acho, ela consiste sim no que está escrito. E se você assistir com atenção, com cuidado, pedir a Deus para que ilumine a sua mente, com certeza Deus vai te mostrar o que Deus me mostrou. Graça e paz, até um próximo vídeo.